Olá pessoal, eu sou a Nath do canal Ateliê Pontos da Nath e eu te ensino crochê e amigurumi sem segredos. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse chaveiro que tá super em alta. Já ouviu falar dele? Eu acho que fala labubu ou labubu, não sei exatamente qual que é a pronúncia dele, mas hoje você vai aprender a fazer. E eu gosto sempre de pedir para você se inscrever aqui no canal antes de iniciar o vídeo, porque às vezes você pode esquecer e acabar saindo sem se inscrever. Então se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal e deixa seu like no vídeo que você me ajuda muito. E para quem tiver interesse, eu vou deixar aqui no comentário fixado o link com a venda do e-book. Vamos lá? E o vídeo de hoje vai ser ensinando a fazer, ó, esses chaveirinhos que estão super viralizados na internet, que todos os famosos estão usando e tá todo mundo querendo ter o teu próprio labubu. Então, sempre é bom lembrar que eu vou deixar a lista de materiais na descrição do vídeo e lá no final vai ter uma foto também com todas as informações necessárias. Vamos lá? Pra gente fazer esse bichinho aqui, eu vou estar usando dois tipos de fio. O fio soft, que vai ser essa parte colorida, e o fio amigurumi tradicional, que vai ser essa parte aqui, que é como se fosse o tom ali de pele dele. Então, aqui, para começar a fazer o trabalho, eu vou dar início fazendo essa touca aqui, né? Vou chamar ela de touca da cabeça dele, e vou usar o fio soft para estar fazendo essa parte. A gente vai começar fazendo o anel mágico, e vou trabalhar aqui dentro dele 6 pontos baixos. E lembrando aqui a vocês que eu tô usando o fio soft e também a agulha 2,5 milímetros. Torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99. Tenha benefícios exclusivos e ajude o canal a se manter ativo. Mais informações na descrição. Fiz aqui 6 pontos baixos, vou fechar o meu anel mágico puxando o fio inicial e vou fazer a união aqui no meu primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Para minha segunda carreira, a gente vai trabalhar fazendo 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, eu trabalho fazendo um aumento. O aumento sempre são 2 pontos juntos aqui dentro do mesmo ponto de base. Então, aqui eu tô trabalhando ponto baixo, então eu faço 2 pontos baixos dentro aqui do mesmo ponto de base. Aqui é o meu quinto aumento. E o meu sexto e último aumento aqui desta carreira. Aqui nós finalizamos com 12 pontos baixos. Vou fazer um ponto baixo no meu próximo ponto e vou dar início aqui colocando o meu marcador. Para essa próxima carreira, nós vamos trabalhar fazendo um ponto baixo e um aumento. O meu primeiro ponto baixo eu já fiz, que é esse que está com o marcador. E agora, na sequência, eu faço um aumento. E vou repetir um ponto baixo, um aumento, e vou fazer essa repetição até o final da minha carreira. Já vou chegar aqui ao final da minha carreira, que eu tô trabalhando um ponto baixo e um aumento. Aqui, nós finalizamos com 18 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o meu marcador. Para essa próxima carreira, vamos trabalhar 2 pontos baixos e um aumento. O meu primeiro ponto baixo eu já fiz, que está com o marcador, faço o meu segundo e agora um aumento. E eu vou repetir essa sequência por toda a minha volta. 2 pontos baixos, um aumento. Aqui eu já tô na minha última repetição de 2 pontos baixos e um aumento. Faço aqui o meu último aumento. E aqui, nós finalizamos com 24 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e coloco aqui o marcador. Agora, nós vamos fazer uma repetição de 3 pontos baixos e um aumento. Eu vou repetir essa sequência por toda a minha volta, sempre fazendo 3 pontos baixos e no próximo um aumento. Aqui eu já tô chegando ao final, fazendo 3 pontos baixos. Aqui escapou um pouquinho. 3 pontos baixos e o meu último aumento aqui desta carreira. Aqui nós finalizamos com um total de 30 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o meu marcador. Aqui nesta carreira, nós vamos começar fazendo 2 pontos baixos. Então, eu faço 1 e 2. Faço um ponto baixo aqui no meu próximo ponto. E agora, eu vou fazer um aumento. Mas a sequência que eu vou repetir por toda a minha volta vai ser fazendo agora 4 pontos baixos e um aumento.
3 e 4, e agora eu faço um aumento. E eu vou repetir essa sequência de 4 pontos baixos e um aumento até o final da minha carreira. Aqui eu segui fazendo 4 pontos baixos e um aumento, fiz aqui 4 pontos baixos, vou fazer o aumento. E para finalizar essa carreira, eu finalizo fazendo mais 2 pontos baixos, um em cada ponto aqui do final da minha carreira. Aqui nós encerramos com 36 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo aqui no meu próximo ponto e volto o meu marcador. Para essa carreira, nós vamos trabalhar fazendo 5 pontos baixos e um aumento. E eu vou repetir essa sequência até o final da carreira. 5 pontos baixos, um aumento. Aqui eu tô fazendo a minha última sequência de 5 pontos baixos e um aumento. 5 pontos baixos e finalizo aqui com um aumento no final da minha carreira. Finalizamos aqui com 42 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo aqui no meu próximo ponto e volto o meu marcador. Aqui nós vamos precisar trabalhar agora 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, são 2 carreiras que não têm aumentos e nem diminuições, apenas ponto sobre ponto por 2 carreiras. Aqui eu já tô chegando ao final da minha segunda carreira de ponto sobre ponto. Aqui apenas a gente foi fazendo os 42 pontos baixos ali em cada carreira. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo aqui no meu próximo ponto e volto o meu marcador. Aqui, para essa próxima carreira, nós vamos fazer 5 pontos baixos. Então, eu faço 2, 3, 4 e 5. E agora, eu vou fazer uma diminuição. Então, eu pego aqui a alça do próximo ponto, pego a alça do próximo ponto, então, eu peguei a alça de 2 pontos e finalizo para fazer a minha diminuição. E eu vou repetir essa sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a minha volta. Aqui eu tô chegando fazendo 5 pontos baixos e a última diminuição aqui desta carreira. Então, a gente fez uma sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a minha carreira aqui. Tiro meu marcador e faço um ponto baixo. Essa última carreira que nós trabalhamos, a gente finalizou com 36 pontos baixos. E agora, eu vou trabalhar uma carreira fazendo ponto sobre ponto. Então, é apenas uma carreira de 36 pontos baixos. Aqui, eu já tô chegando ao final da minha carreira de ponto sobre ponto. Fiz aqui o meu último ponto baixo da carreira, vou tirar meu marcador e vou finalizar aqui fazendo um ponto baixíssimo e cortando o meu fio. Aqui eu vou deixar só um pedacinho para eu fazer o arremate final dele. E aqui a gente vai ter essa primeira parte feita, que é onde a gente vai encaixar depois a cabeça dele. Agora que a gente vai trabalhar fazendo a cabeça dele, então eu vou usar o fio tradicional e esse tom de pele aqui que eu escolhi. Vou fazer o anel mágico e vou trabalhar aqui dentro 6 pontos baixos. Fiz os 6 pontos baixos, vou fechar o anel mágico e faço a união aqui no meu primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Para nossa próxima carreira, eu vou trabalhar fazendo 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, eu trabalho fazendo um aumento. E para quem ama praticidade e não gosta de ficar pausando o vídeo para poder escrever a receita passo a passo no papel, agora eu tenho a solução. Compre agora o e-book com a descrição completa do passo a passo e tenha tudo com a maior facilidade na palma das suas mãos. O link está aqui na descrição do vídeo. Aqui meu 5º aumento e o meu 6º e último aumento. Aqui nós encerramos com 12 pontos baixos. Faço um ponto baixo no meu próximo ponto e dou início aqui colocando o marcador.
Para a próxima carreira, vamos trabalhar fazendo um ponto baixo e um aumento. E eu vou repetir essa sequência por toda a minha volta. Um ponto baixo, um aumento. Já vou finalizar aqui minha sequência de um ponto baixo e um aumento, e aqui nós encerramos com 18 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Para a próxima carreira, vamos trabalhar fazendo 2 pontos baixos e um aumento. E vou repetir essa sequência por toda a minha volta. 2 pontos baixos, um aumento. Minha última sequência aqui de 2 pontos baixos e finalizo aqui com o meu aumento da carreira. Aqui nós encerramos com 24 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto o marcador aqui. Vamos trabalhar agora fazendo 3 pontos baixos e um aumento. E eu vou repetir essa sequência por toda a minha volta. 3 pontos baixos, um aumento. Finalizando aqui a minha sequência de 3 pontos baixos e um aumento aqui no meu último ponto. Aqui nós finalizamos com 30 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Para essa carreira, eu vou dar início fazendo 2 pontos baixos e um aumento. Então, eu faço 1, 2, eu sempre conto o que está com o marcador, e aqui eu faço um aumento. Mas a sequência que eu vou repetir por toda a minha volta vai ser fazendo 4 pontos baixos e um aumento. E aí, essa sequência eu vou repetindo por toda a minha carreira. Aqui, fui repetindo minha sequência de 4 pontos baixos, vou fazer o meu aumento, e aqui eu finalizo fazendo mais 2 pontos baixos, um em cada ponto de base ali para finalizar a minha carreira. Aqui nós encerramos com 36 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto o meu marcador. Para fazer a cabeça dele, agora a gente vai fazer uma repetição de 6 carreiras de ponto sobre ponto. Então, a gente vai fazendo aqui ponto sobre ponto por 6 carreiras, que não vai ter aumentos e nem diminuições. Esse chaveiro, ele tá super em alta aí, para quem não conhece, porque os famosos que estão usando esse chaveirinho, porque ele é super caro para você comprar. Então, quem tem um poder aquisitivo aí maior, tá comprando esse chaveiro e pendura ali nas bolsas para poder mostrar que tem. Inclusive, apareceu a Virgínia usando esse chaveiro, apareceu Bruna Marquezine, apareceu o Teodoro, não sei se vocês conhecem, mas ele é famoso também lá principalmente no TikTok. Então, assim, Carla da CIMED, muitas pessoas que têm um poder aquisitivo aí maior, né? Porque ele é bem caro esse chaveiro, tá comprando, e aí por isso que tá virando esse sucesso aí, porque o pessoal vê eles usando e também quer. E ele é feio, né? Cá entre nós, esse bichinho, ele é bem esquisitinho. Mas o pessoal gosta, então, a gente pega e faz aqui o passo a passo para vocês. Então, aqui eu trabalhei fazendo as minhas repetições de carreira, aqui a gente fez agora 6 carreiras de ponto sobre ponto, cheguei aqui no final, e agora eu vou começar fazendo as minhas diminuições. Vou começar fazendo 2 pontos baixos, faço aqui 1 e 2, sempre conto o que está com o marcador aqui, e agora eu faço uma diminuição. E a sequência que eu vou repetir dessas diminuições aqui vai ser fazendo sempre 4 pontos baixos e uma diminuição. E eu vou repetir até o final da minha carreira. Já tô chegando aqui no final, vou fazer a minha diminuição, faço aqui a diminuição e finalizo essa carreira fazendo mais 2 pontos baixos. Aqui nós encerramos com 30 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto o marcador. Aqui nós vamos trabalhar fazendo uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição.
E eu vou repetir essa sequência até o final da carreira. 3 pontos baixos, uma diminuição. Aqui eu já vou fazer a última diminuição da minha carreira. E aqui nós vamos finalizar com 24 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto o marcador. Para a próxima carreira, nós vamos trabalhar fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. E eu vou repetindo essa sequência por toda a minha volta. 2 pontos baixos, uma diminuição. Vou fazer a minha última diminuição aqui da carreira e finalizando ela com 18 pontos baixos. Tiro meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o meu marcador. E aqui nessa parte da cabeça, vocês reparem que a gente já tá fazendo as diminuições e eu não vou colocar nenhum tipo de olho, nenhum tipo de acessório, porque todo o acabamento aqui do rosto dele a gente vai fazer depois, no final. Então, aqui a gente vai fazer o fechamento normal e não precisa colocar nenhum olho com trava de segurança, nem nada do tipo. Então, aqui, para essa carreira, a gente vai repetir um ponto baixo e uma diminuição. Eu vou repetindo essa sequência até o final da carreira. Um ponto baixo, uma diminuição. Tô finalizando aqui minha carreira de um ponto baixo e uma diminuição. E aí, finalizando aqui a minha última diminuição, eu vou aproveitar para poder colocar o enchimento aqui na cabeça dele. Aqui nesse espacinho, a gente aproveita e coloca o enchimento. Só mais esse pouquinho aqui. Não preciso colocar mais enchimento. Já estou aqui com a minha cabeça bem preenchida, bem firminha, o suficiente ali para não expandir os meus pontos. E aqui eu vou tirar meu marcador, que eu já vou dar sequência fazendo as últimas diminuições aqui para poder fechar. Aqui na última carreira a gente finalizou com 12 pontos baixos, e agora eu vou fazer uma sequência de 6 diminuições. Então, é apenas ir contando aí as diminuições. Aqui eu já tô finalizando minha última diminuição, vou cortar um pedaço do meu fio aqui só para poder fazer o anel mágico invertido. E aqui a gente vai finalizar esse espacinho aqui que tá em aberto. Para finalizar, a gente vai passar a nossa agulha nas alças desses pontos que sobraram aqui. Então, a gente vai passando e puxando o fio em cada alça aqui que a gente tem no trabalho, para poder fechar esse buraquinho. Aqui, 5 e 6. Passei o meu fio ali, jogo a minha agulha para algum espaço e vou puxar para poder fechar aqui todo esse buraco. E aqui é só fazer o arremate do fio. Então, essa parte aqui é a parte que vai dentro daquela touca que a gente fez no começo. Vai ser já para ir dando a cara aí pro nosso labubu. Ou é labubu ou labubu, não sei dizer. Vou chamar ele aí durante o vídeo de dessas duas pronúncias aí. Eu acho que é labubu, porque não tem nenhum acento, mas acabei que não pesquisei para poder saber. Agora, a gente vai fazer o corpo. Para fazer o corpo dele, eu volto a usar aquele fio soft e colorido que eu tô fazendo, que é o mesmo que eu fiz a parte ali da touca da cabeça. Faço aqui o meu anel mágico e vou trabalhar aqui dentro 6 pontos baixos. Torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99. Tenha benefícios exclusivos e ajude o canal a se manter ativo. Mais informações na descrição. Feito 6 pontos baixos, vou fechar o anel mágico, faço a união aqui com um ponto baixíssimo e dou sequência à minha próxima carreira. Para a próxima carreira, nós vamos trabalhar 6 aumentos.
Então, aqui em cada ponto de base, eu faço um aumento. E aqui eu vou fazer o meu último aumento e nós finalizamos aqui com 12 pontos baixos. Faço um ponto baixo no meu próximo ponto e coloco meu marcador aqui no início da minha carreira. Próxima carreira, vamos trabalhar um ponto baixo e um aumento. E eu vou repetir essa sequência por toda a minha volta. Um ponto baixo, um aumento. Cheguei aqui no final, fazendo um ponto baixo e um aumento. E aqui nós finalizamos com 18 pontos baixos. Tiro meu marcador, faço um ponto baixo e volto aqui o marcador. Aqui nós vamos trabalhar fazendo 2 pontos baixos e um aumento. E eu vou repetir essa sequência por toda a minha volta. 2 pontos baixos, um aumento. Chegando aqui ao final, fazendo 2 pontos baixos e o último aumento aqui desta carreira. Aqui nós finalizamos com 24 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Nossa próxima carreira, vamos trabalhar fazendo 3 pontos baixos e um aumento. E eu vou repetir essa sequência por toda a minha volta. 3 pontos baixos, um aumento. Tô chegando aqui no final, vou fazer o meu último aumento desta sequência. E aqui nós finalizamos com 30 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Nós vamos iniciar esta carreira fazendo 2 pontos baixos e um aumento. Faço 1, 2 e aqui eu faço um aumento. E a sequência que eu vou repetir por toda a minha volta vai ser fazendo 4 pontos baixos e um aumento. Vai ser essa sequência que eu vou repetir. 4 pontos baixos, um aumento. Fui fazendo aqui as minhas sequências, vou fazer o meu aumento e para encerrar esta carreira eu faço mais 2 pontos baixos, um em cada ponto de base aqui. Aqui nós finalizamos com 36 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Nesta carreira nós vamos trabalhar fazendo 5 pontos baixos e um aumento. E eu vou repetir essa sequência por toda a minha volta. 5 pontos baixos, um aumento. Tô chegando aqui ao final da minha carreira, fazendo 5 pontos baixos e finalizo com um aumento aqui no final. Aqui nós encerramos com 42 pontos baixos. Tiro meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto o marcador aqui. A gente vai trabalhar agora 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, são 3 carreiras que não têm aumentos e nem diminuições, apenas ponto sobre ponto. Torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99. Tenha benefícios exclusivos e ajude o canal a se manter ativo. Mais informações na descrição. Tô chegando já aqui no final da minha última carreira de ponto sobre ponto. Faço aqui meu último ponto, e aqui eu tiro meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto o marcador. Para nossa próxima carreira, nós vamos iniciar fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu faço 1, 2 e aqui eu faço uma diminuição. E a sequência que eu vou repetir por toda a minha volta vai ser trabalhando 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu faço aqui 4 pontos baixos e uma diminuição. E eu vou repetir essa sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição até o final da minha carreira. Fui trabalhando aqui as minhas repetições, vou fazer a minha diminuição e finalizo essa carreira fazendo mais 2 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Para nossas próximas carreiras, a gente vai fazer repetição também. Então, por 3 carreiras, eu vou trabalhar fazendo apenas ponto sobre ponto.
Não tem aumentos e nem diminuições, apenas ponto sobre ponto por 3 carreiras. Aqui eu já tô chegando ao final das minhas carreiras de repetição. Então, aqui a gente fez 3 carreiras de ponto sobre ponto. Chego aqui no final, faço o meu último ponto, tiro o marcador e faço um ponto baixo aqui para dar início à próxima carreira. Aqui eu volto o meu marcador e para essa carreira nós vamos trabalhar fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu faço aqui 3 pontos baixos, uma diminuição. Eu vou repetir essa sequência por toda a minha volta. Vou fazer aqui a minha última diminuição. Tiro meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Aqui nós vamos fazer agora 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, são apenas 2 carreiras que não vai ter aumentos e nem diminuições, apenas ponto sobre ponto. Aqui eu já tô chegando ao final das minhas carreiras de repetição de ponto. Vou fazer pontos aqui até o meu marcador. Finalizei aqui, vou tirar meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Para essa próxima carreira, a gente vai trabalhar fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu faço aqui 2 pontos baixos, uma diminuição. E eu vou repetir essa sequência por toda a minha volta. Fiz as minhas repetições, vou fazer a minha última diminuição aqui desta carreira. Tiro meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Para esta carreira, nós vamos trabalhar fazendo um ponto baixo e uma diminuição. E eu vou repetir essa sequência por toda a minha volta. Um ponto baixo, uma diminuição. Vou fazer a minha última sequência de um ponto baixo e a minha última diminuição. E aqui a gente vai estar finalizando com 12 pontos baixos. Vou aproveitar agora e vou colocar o enchimento aqui no meu corpinho. Sempre é importante você colocar o enchimento e ajeitar o formato aí do trabalho que você tá fazendo, né? No caso aqui, é um corpinho, então, essa parte que é maior, a gente vai afinando ele aqui, né, pra poder formar o corpo. Então, eu gosto sempre de colocar o enchimento e ajeitar, assim, dando um molde aí pro corpo, pra ele poder ficar no formato certo, né? Porque conforme a gente vai colocando o enchimento, ele vai querendo só expandir. Então, é sempre importante aí fazer esse ajuste final também. E aqui eu estou com o meu corpinho todo preenchido de enchimento. E vou finalizar aqui agora esse fechamento fazendo 6 diminuições. Vou com a ajuda do meu dedo aqui e vou fazendo as minhas diminuições. Finalizei as minhas diminuições. Aqui eu vou deixar um pedaço bem longo, de aproximadamente aí uns 30, 40 centímetros, porque depois esse fio eu vou usar para fazer uma outra costura. Então, já vou deixar um pedaço aqui, ó, bem comprido, e eu prefiro que sobra do que falte, né? Porque para fazer costura a gente precisa aí de fios. E às vezes você deixa um pedacinho muito curto e acaba faltando ali para finalizar. E com esse mesmo pedaço aqui de fio, a gente vai fazer o acabamento ali do fechamento dessa parte. Vou passar a minha agulha pegando as alças que sobraram aqui e vou ir puxando o meu fio. Passei o meu fio em todas essas alças, jogo ele aqui pra dentro do trabalho, em qualquer lugar, e puxa pra poder fechar esse buraquinho que fica ali na parte de cima do trabalho. E aqui a gente deixa esse fiozinho aqui de lado,
porque depois a gente vai usar ele para fazer as costuras. E o nosso corpinho aqui já tá finalizado. E eu amo usar esse fio soft, eu acho que ele deixa um acabamento bem legal. Inclusive, o motivo de eu estar usando aqui para fazer esse bicho é porque ele é como se fosse uma pelúcia, né? Então, esse fio, ele dá essa sensação mais do que aquele fio tradicional amigurumi. Então, por isso que eu tô intercalando entre usar a parte do fio tradicional e para fazer a roupinha, como ele é de pelúcia, a gente usa esse soft, que é para poder dar esse efeito melhor. E no final do vídeo também eu vou mostrar uma outra técnica para deixar ele ainda mais pelúcia com esse fio soft também. Então, eu vou mostrar logo no final. Agora, a gente vai trabalhar fazendo os braços do nosso bichinho. Então, eu começo fazendo aqui o anel mágico e faço 6 pontos baixos aqui dentro. Torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99. Tenha benefícios exclusivos e ajude o canal a se manter ativo. Mais informações na descrição. Feitos 6 pontos baixos, vou fechar o anel mágico, faço a união aqui no primeiro ponto com um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai fazer a segunda carreira, que são 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, eu trabalho fazendo um aumento. Aqui eu fiz meu 5º aumento e agora meu 6º e último aumento aqui desta carreira. Finalizamos com 12 pontos baixos. Vou fazer um ponto baixo no meu próximo ponto e vou dar início aqui com o meu marcador. A gente tá aqui com 12 pontos baixos no total. E agora, por 5 carreiras, eu vou trabalhar apenas ponto sobre ponto. Então, são carreiras de 12 pontos baixos em cada, por 5 carreiras. Então, aqui eu tô chegando ao final da minha última carreira de ponto sobre ponto. Então, aqui a gente trabalhou 5 carreiras de 12 pontos baixos em cada. Cheguei aqui no final, tiro o meu marcador e aqui eu já posso finalizar o meu fio. Faz um ponto baixíssimo aí, deixa um pedaço de fio para usar na costura, que a gente também vai costurar essa parte. E aqui a gente vai precisar de 2 peças iguais a essa daqui, porque é o bracinho dele, né? Depois, aqui na parte de dentro, a gente vai colocar a mão. Para fazer a mão, a gente vai fazer também o anel mágico e trabalhar aqui dentro os 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos baixos, vou fechar o meu fio inicial e vou fazer a união aqui com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 3 carreiras de 6 pontos baixos. Mas, para facilitar a nossa vida, eu não vou colocar marcador, eu vou apenas ir contando um total de 18 pontos baixos. Eu vou fazer aqui uma sequência de 18 pontos baixos, que é o equivalente ali a 3 carreiras de 6 pontos baixos em cada carreira. Então, eu faço aqui, ajeito o meu trabalho. Vou continuar fazendo aqui e vou ir somando um total de 18 pontos baixos. Aqui eu tô com 16, 17 e 18. Então, assim, dessa maneira, eu não preciso ficar colocando o marcador, né, de início de carreira e final. Só fui somando aqui os pontos que eu precisava fazer. Feito aqui os pontos, a gente entra aqui no próximo ponto, faz um ponto baixíssimo e finaliza aí essa parte aqui do braço. Não precisa deixar pedaço longo para costura, porque depois essa parte ela vai ser colada. Vou deixar só um pedacinho de fio aqui para poder fazer o arremate final ali tudo junto os fios. Esse fio aqui que eu tinha jogado aqui pra cima, né? Eu vou passar ele aqui por dentro. E agora, os dedos dele, a gente vai fazer aqui, ó, nessa parte onde a gente começou o anel mágico. Então, aqui eu vou introduzir o meu fio, faço uma laçadinha inicial, se você preferir.
E aqui na parte de cima, a gente vai precisar fazer 4 dedos. Ele tem apenas 4 dedos, pelo que eu vi nas fotos, então eu vou começar aqui, ó. Introduzo em qualquer lugar, tá, gente? A gente só precisa colocar aqui, essa mãozinha dele, ela vai ficar bem basiquinha. Então, eu coloco a minha agulha aí em algum ponto aqui dessa parte do braço dele e vou puxar o meu fio aqui pra dentro. Aqui eu vou subir 3 correntinhas, então, eu faço 1, 2 e 3. E vou voltar fazendo ponto baixíssimo aqui nessas alças das correntinhas. E faço aqui 2 pontos baixíssimos. 1 e 2. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui no braço dele também. Agora, eu vou subir novamente 3 correntinhas. E volto fazendo ponto baixíssimo. 1 e 2. E agora, eu faço um ponto baixíssimo aqui na base do braço dele novamente. Aqui, a gente já fez 2 dedos. Vou fazer mais 2. Subo aqui 3 correntinhas e volto fazendo ponto baixíssimo. E faço uma aqui na base. Aqui, eu tô pegando onde a agulha entra ali. Não tem muito lugar correto, não. Aqui, tô puxando um fio a mais, deixa eu arrumar. Entro aqui, faço baixíssimo e vou subir mais 3 correntinhas para fazer o meu último dedo. 1 e 2 pontos baixíssimos e finalizo com um baixíssimo aqui na minha base novamente. Entro aqui, faço baixíssimo e vou cortar o fio. A mãozinha dele, ela vai ficar assim. É um negocinho bem esquisitinho mesmo, mas é o que dá pra gente fazer aqui com o crochê. Porque é pontudinho assim os dedos dele mesmo. Aqui eu vou cortar o fio, vou pegar esse fio que eu finalizei e vou jogar ali próximo de todos aqueles outros para poder arrematar tudo junto. Então, eu jogo ele aqui pra baixo. Pego esse aqui, que é o que a gente começou também, jogo ele lá pra baixo. Entro aqui, ó. E eles vão estar tudo ali, nessa parte de baixo aqui. Essa parte de baixo, quando a gente fizer o arremate desses fios, ela vai ficar aqui dentro da parte da manga. Então, por isso, não tem problema de fazer esse arremate aqui, ó, de todos esses fios juntos. Vou apenas dar um nó aqui, unindo todos. Corto o excesso de fios aqui. E essa parte, na hora que a gente for fazer o acabamento, ela vai ficar dentro aqui dessa parte da manga. Então, por isso que não tem problema. E aí, a gente vai fazer mais um outro bracinho igual a esse daqui. Lembra que ele tem apenas 4 dedos na mão. E para quem ama praticidade e não gosta de ficar pausando o vídeo para poder escrever a receita passo a passo no papel, agora eu tenho a solução. Compre agora o e-book com a descrição completa do passo a passo e tenha tudo com a maior facilidade na palma das suas mãos. O link tá aqui na descrição do vídeo. Agora, a gente vai fazer a perna do nosso bichinho. Então, eu começo fazendo aqui o anel mágico e eu vou trabalhar aqui dentro os 6 pontos baixos. Feito 6 pontos baixos, vou fechar o meu anel mágico, faço a união aqui com um ponto baixíssimo no meu primeiro ponto. Agora, a gente vai trabalhar 6 aumentos. Então, aqui em cada ponto de base, eu faço um aumento. 5 e 6. Aqui, a gente tá finalizando com um total de 12 pontos baixos. Faço um ponto baixo no meu próximo ponto e coloco aqui o meu marcador. Para essa carreira que a gente já deu início colocando o marcador, eu vou começar fazendo 3 aumentos. Então, aqui onde eu fiz um ponto baixo, eu já vou fazer mais um ponto baixo, que é o meu primeiro aumento. Entro no próximo, faço o meu segundo aumento, e no próximo, o meu terceiro aumento. Agora, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos. Então, eu faço 1,
2 e 3. E vou repetir 3 aumentos. Entro aqui no próximo, faço um aumento, 2 aumentos e 3 aumentos. E para finalizar a carreira, mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Aqui nós finalizamos com 18 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Aqui, para essa carreira, a gente vai começar repetindo 3 vezes a sequência de um ponto baixo e um aumento. O ponto baixo eu já havia feito, agora eu faço um aumento. Essa é a minha primeira sequência. No próximo, um ponto baixo e um aumento, minha segunda sequência, e um ponto baixo e um aumento, minha terceira e última repetição aqui de aumentos. Agora, a gente vai trabalhar fazendo 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E vou repetir essa sequência de um ponto baixo e um aumento 3 vezes. Faço um ponto baixo, um aumento. Essa aqui é a minha primeira. Um ponto baixo e um aumento, minha segunda. E um ponto baixo e um aumento, minha terceira sequência. E agora, para finalizar, 3 pontos baixos. Aqui, a gente tá finalizando com 24 pontos baixos. E aqui, você percebe que, como a gente fez os aumentos na lateral, ele fica um pouquinho oval, né? Ele não fica aquela base redondinha, que é o que a gente costuma fazer. E essa é a intenção mesmo. Aqui, eu tirei meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto. E dou início aqui à nossa próxima carreira. Aqui, a gente vai fazer agora 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, são carreiras que não têm aumentos e nem diminuições, apenas ponto sobre ponto. Aqui, eu já tô chegando ao final das carreiras de repetição de ponto sobre ponto. Feito isso, a gente pode tirar o marcador, finaliza aí essa parte da perna e deixa um pedaço bem longo aí pra gente fazer a costura. Como eu disse, eu prefiro que sobra fio do que falte ali na hora da costura. E aqui, a gente vai precisar de 2 peças iguais a essa daqui, para poder fazer a perna do nosso bichinho. Agora, a gente vai fazer o pé dele. Então, eu começo fazendo o anel mágico e vou trabalhar aqui dentro 8 pontos baixos. Feito aqui os 8 pontos baixos, vou fechar o meu anel mágico e faço a união aqui com um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos precisar trabalhar fazendo 8 carreiras de 8 pontos baixos. Então, se você preferir, você pode colocar o marcador aqui, ou ir somando também 8 mais 8 mais 8. E aí, você faz essa sequência de repetições de pontos baixos. Fiz aqui as minhas 3 carreiras de 8 pontos baixos, agora eu vou fechar o meu trabalho assim, e aqui na parte de cima eu vou unir eles fazendo pontos baixos. Então, opa, escapou aqui a agulha. Então, aqui eu vou entrar de um lado, saio lá do outro e faço um ponto baixo. Entro aqui desse lado, saio lá do outro, 2 pontos baixos. E o meu terceiro e último, entro aqui e fecho. Dessa maneira, a gente fechou essa parte de cima aqui do trabalho. Agora, aqui, a gente vai virar o trabalho e a gente sobe aqui 2 correntinhas. Subo 2 correntinhas, vou voltar fazendo um ponto baixíssimo, faço aqui o baixíssimo nessa minha primeira correntinha. E também vou fazer um ponto baixíssimo aqui, nesse ponto baixo que a gente trabalhou antes de virar o trabalho. Então, eu faço aqui um baixíssimo. Vou caminhar um ponto baixíssimo aqui no meu segundo ponto e vou subir novamente 2 correntinhas. Vou trabalhar fazendo o ponto baixíssimo apenas aqui nessa alça dessa correntinha. Faço um baixíssimo aqui, pegando apenas a alça. E faço um ponto baixíssimo aqui onde a gente subiu as correntinhas, que é aqueles pontos baixos que a gente fez de união. E vou fazer o meu último
dedo do pé. Ele tem apenas 3, tá? Faço um ponto baixíssimo aqui caminhando, subo 2 correntinhas, volto com um ponto baixíssimo e finalizo com um ponto baixíssimo aqui na minha base. E assim vai ficar o pezinho do nosso bichinho. Vocês viram que eu tô chamando ele de bichinho, né? Porque, como eu não sei a pronúncia, eu fico com vergonha aí de falar se é labubu ou labubo. Então, eu tô chamando ele de bichinho. E aqui, ó, vai ser o formato do pezinho que a gente precisa ter pra fazer ele. Essa parte aqui do fio, vou fazer a união ali com a outra ponta que foi que a gente começou o anel mágico. E arremato esses 2 fios juntos, porque a gente não vai precisar de fio pra fazer costura. A gente vai colar ele ali na perna depois. Então, essa daqui é a parte da frente e essa parte de trás. Fica apenas assim com esses 3 dedinhos. E aí, a gente também vai precisar de 2 pezinhos assim. E lembrando que a mão tem 4 dedos e o pé tem apenas 3. Agora, a gente vai fazer a parte da frente da orelha. Então, eu vou começar usando o meu fio colorido e trabalho aqui fazendo 7 correntinhas. 3, 4, 5, 6 e 7. E nessas correntinhas aqui, eu vou voltar trabalhando 6 pontos baixos. Então, eu pulo essa correntinha que está na minha agulha, entro na próxima e faço um ponto baixo. Entro na próxima, meu segundo ponto baixo. Aqui, 3, 4, 5, e a gente vai fazer mais um ponto baixo, que é nessa última correntinha. Mas aqui, eu vou fazer a troca de cor, então, eu vou puxar o meu fio colorido e vou finalizar esse ponto com a minha cor aqui que eu tô usando, que é o tom de pele. Então, eu só coloco aqui o meu fio na agulha e vou finalizar esse ponto puxando esse fio aqui pra dentro. E aqui, a gente finalizou os nossos 6 pontos baixos. Vou segurar aqui esses fios na parte de trás do meu trabalho. Vou cortar esse fio verde aqui, deixando só um pedacinho ali pra eu poder fazer o arremate final. E agora, aqui, a gente vai subir uma correntinha e virar o trabalho. E aí, eu vou trabalhar agora fazendo 5 pontos baixos. Entro aqui, faço o meu primeiro, faço 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui na pontinha da minha orelha, eu vou trabalhar fazendo 2 aumentos. Então, eu entro aqui nesse primeiro ponto, faço um aumento. E entro aqui no meu segundo ponto e faço meu segundo aumento. E vou voltar fazendo pontos baixos, né? Mais 5 pontos baixos aqui nessa minha outra lateral da orelha. Então, eu faço aqui 1, 2, 3, 4 e 5, que é aqui bem no cantinho. E aqui, a gente tá feito essa primeira parte da orelha. Vou deixar só um pedacinho de fio para eu poder fazer o arremate. E essa parte aqui é a parte que fica na frente aqui da orelha. Então, a gente faz 2 peças iguais a essa. Aqui, eu já vou fazer o arremate junto com vocês aqui desses fios. Esses fios, nenhum a gente vai usar para costurar, porque essa peça, ela vai ser colada. Então, eu vou fazer os arremates todos aqui na parte de trás do trabalho, ó. Aqui é a frente, onde fica mostrando as correntinhas, e aqui é a parte de trás, que é onde eu vou fazer os arremates desses fios. É bem simples aqui, a gente só vai passar um pedacinho desses fios aqui na parte de trás do trabalho. Então, eu pego aqui o meu fio na agulha, entro aqui por trás de alguns pontos, passo aqui por dentro de alguns pontos aqui na parte de trás. Vou puxar com cuidado, apenas para poder esticar ali o fio, ó. Tá vendo que ele não repuxa nada? E aqui, eu já vou cortar essa sobra. E eu vou fazer a mesma coisa com todos os fios. Como vai ser colada essa parte aqui depois, o arremate desses fios aqui não precisa ser com nó, porque vai ser colado, né? Então, não tem risco de escapar nenhum fio.
Faço a mesma coisa com o verde. Puxo devagar, só para poder igualar ali a base, e corto a sobra. E aqui o meu último pedacinho de fio. Pego aqui na parte de trás do trabalho e faço a mesma coisa. Puxa só até igualar. Tá vendo que aqui ele não fica nada repuxado na parte da frente. E aqui a gente corta a sobra. E é essa parte aqui que a gente quer desse jeito para poder usar ali na segunda parte da orelha que a gente vai fazer agora. Para fazer a segunda parte aqui da orelha, a gente vai usar apenas o fio colorido. Começo fazendo o anel mágico e 6 pontos baixos aqui dentro. Feitos 6 pontos baixos, vou fechar o meu anel mágico, faço a união aqui com um ponto baixíssimo. E para dar início à nossa próxima carreira, a gente vai começar fazendo 6 aumentos. Então, aqui em cada ponto de base, eu trabalho fazendo um aumento. Aqui 5 e 6. E a gente vai estar finalizando aqui com um total de 12 pontos baixos. Faço um ponto baixo no meu próximo ponto e vou colocar aqui o marcador. Aqui nós vamos precisar fazer 6 carreiras de 12 pontos baixos. Então, são carreiras que não vão ter aumentos e nem diminuições, apenas ponto sobre ponto por 6 carreiras. Aqui eu já tô no final da minha última carreira de repetição. Tiro o meu marcador aqui, posso fazer um ponto baixíssimo e cortar o meu fio. E lembra de deixar um pedaço de fio aí longo para poder fazer a costura aqui dessas orelhas. Então, essa daqui é a parte 2 da orelha, né? Como eu disse, tem a parte 1 que a gente fez antes, e essa aqui é a segunda parte. Deixa eu ajeitar aqui esse fio. Aqui, a gente vai usar a orelha assim, opa, e aqui essa outra parte vem aqui na frente. Por isso que a gente vai colar ela aqui, ó. E assim que vai ser a orelha completa. Então, precisa fazer 2 peças dessa daqui e 2 peças dessa daqui. E para quem ama praticidade e não gosta de ficar pausando o vídeo para poder escrever a receita passo a passo no papel, agora eu tenho a solução. Compre agora o e-book com a descrição completa do passo a passo e tenha tudo com a maior facilidade na palma das suas mãos. O link tá aqui na descrição do vídeo. Agora, a gente já tem todas essas peças prontas para a gente poder montar o nosso bichinho. E aí, eu já vou dar uma dica aqui, uma sugestão para você. Para quem quer fazer apenas um chaveiro assim, ó, usando a cabeça dele, que foi o caso aqui que eu fiz desse daqui para dar de exemplo para vocês, eu fiz essa mesma receita, a mesma coisa, e aí agora a gente usa apenas a montagem aqui para poder finalizar e fazer o acabamento aqui com essa cabeça dele. No caso aqui, eu também já quis deixar para mostrar aqui pro final para vocês, que como ele é de pelúcia, tem essa opção de usar no fio soft um velcro para poder deixar ele com esse efeito assim, ó, todo arrepiadinho. Eu espero que que dê para ver certinho aí pelo vídeo, mas olhando pessoalmente, ó, ele fica assim todo com esses fiapinhos que a gente usa um velcro nesse fio soft aqui, e aí ele fica assim todo desfiado. Eu vou deixar um pedaço aqui do vídeo que eu fiz mostrando para vocês, para quem quiser colocar esse efeito aqui final no seu bichinho. Aqui eu vou usar o velcro dessa luva que eu tenho de motoqueiro. Torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99. Tenha benefícios exclusivos e ajude o canal a se manter ativo. Mais informações na descrição. No caso, fica opcional, ou você usa apenas ele assim, ou você pega agora nesse momento que tá com todas as peças prontas e faz isso aí, dá esse efeito aí na sua peça antes de fazer a costura, porque fica mais fácil. Depois dele costurado, fica um pouco mais complicado. Então, aí você escolhe. E para quem quer fazer apenas esse chaveiro assim, dá para fazer também. Dá para fazer ele com o corpo inteiro, que a gente vai fazer,
ou apenas um chaveirinho assim menor também. Então, a gente vai iniciar aqui a montagem do nosso bichinho. Eu vou fazer toda a montagem no começo, sem usar a cabeça, apenas usando essa touca aqui. Vou arrematar esse primeiro fio aqui, que eu não vou usar ele. Passo ele aqui, que é o fio inicial do trabalho, passa ele aí por alguns pontos. E esse fio aqui, que a gente fez a finalização aqui da peça, também arremato ela. Você pode fazer aí o acabamento que preferir, eu vou apenas passar aqui e vou puxar bem e passar em alguns pontos aqui na parte interna dessa touca. Essa parte de dentro aqui da touca, a gente vai fazer a maior parte dos acabamentos, porque como vai a cabeça aqui, ninguém vai ficar vendo os nós e os finaizinhos de fios que a gente vai jogando aqui pra dentro. Então, não se preocupe com isso, porque depois vai ficar tudo tampado. Aqui, pra dar sequência, a gente vai primeiro costurar essa parte da touca aqui na parte aqui do corpo. Então, tá vendo assim, onde eu tô segurando com o meu dedo? Posiciono ele ali centralizado no corpo. Vou ajudar aqui com uns alfinetes. Essa parte aqui, pra quem vai fazer o chaveiro, né, não tem, porém, continua aí que eu vou mostrar depois como que a gente vai fazer a finalização da cabeça. Então, você precisa aí saber certinho como fazer a montagem do seu bichinho. Aqui, ó, onde eu tô com os meus alfinetes, é onde eu vou fazer a costura dessa touca em cima aqui do corpo. Lembrando que a parte mais fina é pra cima e essa partezinha maior aqui é onde fica pra baixo do corpo dele. E aqui, com o fio que eu deixei pra eu poder fazer a costura, vou jogar ele ali pra cima. Jogo aqui mais próximo, né? Vou aproximando aqui de onde eu vou fazer a costura. Vou pegar uma outra agulha. Essa daqui, ela tá com cola. Aí, saiu. Então, aqui a gente vai fazer a costura como? Vou trabalhar pegando os pontos aqui da parte da touca. Eu coloquei os alfinetes assim só pra me ajudar. E pegando parte aqui do corpo dele. Então, eu entro aqui, jogo o meu fio pra baixo e pego os pontos aqui do corpo. Volto aqui em outro lugar, passando por dentro do corpo e pegando a touca. E a gente vai ficar fazendo essa costura aqui, unindo o suficiente aí para poder ficar bem estabilizado aqui essa parte de cima. Aí, eu vou aproveitar aqui que eu já fiz algumas costuras, vou tirar esses alfinetes que estavam me ajudando ali, pra eu poder ter certeza aqui de onde que tá faltando eu costurar essa parte, né? Que eles ficam segurando, aí não dá pra saber. Então, aqui, ó, vou costurar um pouquinho mais aqui na frente também, porque eu quero deixar bem estabilizada essa parte aqui da cabeça. Então, aqui, ó, a gente fez essa parte da costura, e pra vocês entenderem, depois a gente vai vir aqui, ó, e vai colocar a cabecinha dele. Então, ele fica desse jeito assim, nessa posição. Então, por isso que eu fiz uma regra aqui de costura, porque desse jeito eu consigo ir vendo que ele tá bem certinho, assim, durante a parte das costuras do corpo dele. Então, aqui eu comecei pela touca. Vou deixar o fiozinho aqui para eu poder arrematar depois com um próximo fio. E agora, eu vou vir aqui e já vou fazer a parte do chaveiro aqui também na parte de cima dessa touca. Como ele vai ficar pendurado, né? Essa partezinha aqui, ó, eu já vou aproveitar para fazer essa parte central agora, para depois eu já costurar as orelhas também. Então, eu vou começar com a parte do chaveiro.
venho aqui na cabeça dele central aqui, ó. Você mira aí mais ou menos no seu meio, né, na parte de cima da cabeça. E aí, aqui, na terceira carreira, tá vendo aqui? 1, 2, 3, eu entro com a minha agulha e vou puxar o meu fio pra fazer a alça de correntinhas. Faço aqui um nozinho inicial. Eu já tô ficando até sem voz. Que vídeo longo, de tanto falar. Então, aqui, ó, vou pegar no centro da cabeça dele, ver certinho aí onde que tá posicionada a tua agulha. E aqui, a gente vai puxar esse fio pra dentro aqui e vou subir 40 correntinhas. Fiz aqui 40 correntinhas. Vou voltar aqui na minha touca, entro bem do ladinho aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Deixa um pedacinho de fio aí pra gente fazer o arremate. E o arremate dessa parte das alças de correntinha vai ser também na parte de dentro aqui do trabalho. Então, eu vou pegar esses fiozinhos aqui e jogar ali pra dentro. Pego aqui e jogo pra dentro. E vou pegar esse daqui e também ir ali pra dentro. Esses dois fios aqui, a gente vai dar nó e vai puxar bastante pra poder ficar bem firme essa parte de cima aqui. Então, a gente finaliza esses aqui juntos, dando alguns nozinhos aqui neles. E é só apertar bastante, que daí a sua correntinha não vai escapar. Faça alguns nós bem apertados, que daí não vai escapar a nossa alça. E aqui, ela fica bem no centro ali da cabeça, pra na hora que for usar ele de chaveiro, né, ele já tá certinho. Esses fios eu vou deixar aqui guardado por enquanto, porque depois a gente pode usar eles pra arrematar junto com outros fios. Aproveitando aqui que a gente tá nessa parte de cima, vou colocar as orelhas. Então, mas aqui antes de costurar a orelha, eu vou aproveitar e já vou colar essa parte aqui, ó. Ela é na parte de cima aqui da orelha. Então, vai ficar desse jeito aqui. A gente vai passar um pouco de cola na parte de trás e colocar aqui. E aí, depois que a gente colar, a gente vem aqui e costura logo em cima aqui da cabeça, bem do ladinho dessa alça de correntinhas. Pego aqui a minha peça, passa a cola na parte de trás, passa bem nas beiradinhas, tá? Pra ele não ficar levantando assim os cantinhos. Então, a gente passa aqui bem e passa também no centro. E aí, é só posicionar aqui, ó, bem rente a parte de baixo, né? Bem aqui onde começa a orelha, e aperta bastante. E agora, com as orelhas já coladas aqui, a gente vai fazer a costura delas na parte de cima aqui da cabeça. Então, aqui, ó, a orelha, ela vai ficar bem aqui em cima, bem do ladinho aqui desse cordão que a gente fez pra pendurar o chaveiro, né, pra ser o chaveiro. Então, aqui vai ser onde a gente vai costurar as duas orelhas. Deixa eu colocar só a cabeça aqui pra poder dar uma firmeza aqui maior. Então, aqui, ó, vou colocar uma aqui. Tá vendo que tá ficando bem no topo da cabeça e a outra aqui também. Vai ser aqui onde eu vou fazer a costura dessas orelhas, deixando elas bem assim pra cima, né? Elas não vão ficar muito pra lateral, é bem assim pra cima. E a costura a gente vai fazer também sem a cabeça, fazendo a costura unindo aqui só a orelha e essa capa aqui que a gente tá usando, né? Essa touca. Então, aqui eu vou pegar a minha agulha de tapeceiro, que eu já tinha colocado uma aqui nela, e vou fazer a costura aqui no topo da cabeça. E a costura vai ser também pegando a parte aqui da touca e a parte da orelha. Então, eu centralizo aqui exatamente onde eu quero fazer a costura, seguro com o meu dedo e vou costurando, pegando aqui parte da orelha e parte da
touca. Aqui, pra ver que eu já dei alguns pontinhos, ela já tá firme aqui no lugar dela. E é só você fazer a costura aí pegando o trabalho e as orelhas. Torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99. Tenha benefícios exclusivos e ajude o canal a se manter ativo. Mais informações na descrição. Então, aqui eu costurei uma primeira orelha aqui deste lado, e agora eu vou fazer a costura da outra do outro lado, seguindo ali a mesma posição. A gente faz bem no topo da cabeça, ao ladinho aqui dessa corrente que a gente fez para poder pendurar. Vou colocar ela aqui e também vou fazer a costura. Aqui eu fui fazendo toda a costura das orelhas, agora eu estou aqui com estes fios sobrando aqui na parte de dentro, e aí eu vou usar eles para poder fazer os arremates. Eu tenho fios aqui que faz parte da parte aqui das correntinhas que a gente fez para poder subir o chaveiro. Deixa eu puxar aqui um fio que ele foi repuxado. E tenho os meus fios aqui que são das orelhas. Eu vou aproximar esses fios aqui, passando ali por alguns pontinhos, e vou fazer o arremate de todos eles junto, unindo todas essas pontinhas aqui. Arrematei todos aqueles fiozinhos aqui, ó, na parte de dentro, como eu disse. Como ele vai ter essa cabeça aqui, então, vai tampar todos esses nós que a gente tá fazendo aqui. A parte da cabeça, ela vai ser a última, tá? Então, a gente começa fazendo assim, sem ela, mas se você quiser colocar aí só pra poder ter uma visão de como tá ficando, aí você encaixa ela aí. Mas depois que a gente vai fazer o acabamento dela. Aqui, a gente vai fazer agora a costura dos braços na lateral do corpinho. Para fazer essa costura, a gente vai primeiro colar as mãozinhas deles aqui. Então, eu vou passar um pouco de cola na parte de dentro aqui do trabalho. E vou encaixar a mãozinha dele. Encaixa aí até ficar assim com essa parte pra fora, né? Mantendo os dedinhos pra fora. E deixa colar. E faz a mesma coisa na outra mão. A parte de trás aqui não vai alcançar, né, o braço, então aqui tá só a parte da roupa dele. E aqui onde tá mais durinho, que foi onde a gente passou a cola, é onde ele vai colar e vai fixar a mãozinha aqui na parte de dentro do trabalho. E aí, você faz isso com as duas e em seguida a gente já vai fazer a costura. Os braços dele, então, a gente vai posicionar bem na lateral do corpo. Vou tirar aqui, ó, pra mostrar. Então, aqui a gente vem, vira o rostinho dele pra frente, né? Então, a gente tá aqui com a parte deixa eu ver se tá mostrando aqui, da lateral do corpo dele. Vou vir aqui com o bracinho, deixando os dedos ali pra frente e vou posicionar bem aqui na parte de cima do meu trabalho. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Você vai olhar se tá na mesma direção aqui, pode olhar por cima assim também, pra ver se os dois estão no mesmo ângulo que você vai costurar, e na mesma reta aqui na parte da frente também.
Aqui é 2 bracinhos, um em cada lateral do corpo. Então, aqui a gente segue mais ou menos a lateral e a lateral. Pode ver que tá aqui, ó, meio que na direção das orelhas que a gente colocou a costura. E aqui é a mesma coisa. E aí, a gente vai fazer a costura de união do braço com o corpo. Se você quiser também, pode colar. Eu, depois de costurar, eu vou colar uma parte também. Então, aqui eu vou passar o meu fio por dentro aqui dos pontos, só para eu poder jogar ele ali pra trás. Vou entrar aqui e já vou jogar aqui pra trás, que a maior parte da minha costura vai ser aqui na parte de trás do meu braço. E aqui a gente faz a união. Pega o trabalho aqui do braço e pega a parte do corpo dele. Aqui a gente fez a costura. Eu faço mais a costura nessa parte de trás aqui, porque aqui ela tá mais grossa por causa da mãozinha que a gente colocou. Então, eu faço assim, mais nessa parte que não tem a parte grossa, que daí facilita ali na costura. Vou fazer só mais um pontinho aqui pra poder firmar. E já vai estar finalizada essa parte da minha costura. Fiz a costura de um braço, vou conferir que o outro esteja assim na mesma altura e vou fazer também a costura do meu outro braço. Fiz a costura aqui do meu segundo bracinho, então, eles permanecem aqui na mesma altura. A parte de trás aqui a gente faz o arremate final. Aqui eu puxei um pouco de algum fio, deixa eu ajeitar com a agulha. E aqui eu vou fazer o arremate unindo, e também já vou aproveitar e fazer o arremate daquele fio, que foi o que a gente costurou ali o corpo, né, junto na cabeça dele. Vou arrematar esses fios aqui junto e cortar as sobras. E agora, para colocar as perninhas, a gente vai posicionar elas assim, ó. Deixa ele centralizado para você, né? E aí, você vai colocar aqui, ó. Essa parte onde a gente finalizou a perninha, a gente deixa pra baixo. Então, onde tá o meu fio aqui, eu vou deixar pra baixo. E aí, eu vou posicionar aqui na frente do meu trabalho. Aqui, você pode colocar e posicionar o centro da perninha meio que na mesma direção da mãozinha dele. Então, aqui eu vou colocar uns alfinetes só pra segurar, porque eu também já vou posicionar a minha outra perna. Esse fiozinho aqui deixa pra dentro. E lembrando que essa parte onde a gente cortou o fio, que foi onde a gente finalizou, eu deixo pra baixo. E venho aqui e posiciono um bem do ladinho da outra. Vê se estão retinhas, vê se não precisa centralizar melhor aí, ó. Por isso que é bom pegar já as duas pra poder posicionar, pra na hora que for fazer a costura já ficar da maneira correta. Tô posicionando aqui, ó, elas vão ficar assim, bem logo abaixo dos bracinhos dele. Colocar os alfinetes pra segurar no lugar. Então, vou dar um 360 aqui pra mostrar pra vocês, ó, onde que a gente vai colocar as perninhas dele. Vê que tá certinho aí a posição. As partes dos fios eu deixei aqui pra baixo, porque aqui depois a gente vai colocar as perninhas dele.
Os perninhas não, né? Os pezinhos dele. Então, aqui agora eu vou fazer essa costura de união. Gente, eu já tô ficando meio cansada de falar. Eu acho que minha voz vai sumir daqui a pouco, de tantas horas que eu tô pra poder gravar esse vídeo aqui. E grava e regrava, aí tem que parar porque o vizinho começa a fazer reforma, aí para porque o outro liga o som. E aí, nisso, vão se passando horas e horas gravando. Deixa aqui nos comentários quantas horas vocês acham que eu fiquei pra gravar esse tutorial aqui. E aí, no final, eu vou deixar pra vocês o tempo que foi, da hora que eu comecei até a hora que eu consegui finalizar ele. Posicionei aqui certinho as minhas perninhas, como eu vou querer costurar, e aí eu vou começar a costura. O bom de fazer a costura com esse fio aqui é porque ele não fica muito aparente a costura. Então, o que que eu vou fazer? Pego um ponto da perna e pego um ponto do corpo. E vou fazer isso por toda a volta. Um ponto da perna e um pontinho aqui do corpo. Antes de finalizar toda a volta, quando tiver faltando só um pedacinho, eu vou deixar ele aberto para colocar enchimento. Mas até eu chegar lá, eu vou ir fazendo o mesmo processo. Pego um ponto da perna e um pontinho do corpo. Ó, fui fazendo a costura aqui da minha perna. Aqui no finalzinho, eu vou colocar um pouquinho de enchimento aqui por esse espaço. Não é muito enchimento, não, é só um pouquinho pra ele não ficar com a perna afundando assim, né? Que senão ele fica oco. Então, pega aí um pouquinho e coloca dentro da perna. Tá? Não é muito enchimento, é só o suficiente para ele não ficar dobrando ali pra dentro. E aqui eu vou seguir fazendo a minha costura, que eu já tô finalizando aqui dessa primeira perna. Fiz a costura da primeira perninha, ó, coloquei só um pouquinho de enchimento para ele não ficar dobrando assim igual a esse, só para dar uma sustentação. E agora eu vou fazer a costura da minha segunda perna. Confere se ela continua aí na posição que você colocou com os alfinetes, e aí faz a costura dela. Vou aproveitar o espacinho aqui do final e coloco também um pouquinho de enchimento. Fiz a costura aqui das duas perninhas, ó. Temos elas aqui já prontinhas, costuradas ao corpo. E aqui eu vou fazer o arremate dos dois fios.
E para finalizar essa parte da perninha, a gente vai colar os pezinhos dele aqui. Então, aqui onde a gente tem a posição da perna, a gente vai colocar um pezinho assim de cada lado. E vai ser assim, ó, um pouquinho de ladinho, tá vendo que ele não fica assim reto. Eu dou só uma quebradinha pro lado aqui, pra poder colocar ele. Passo bastante cola e vou posicionar ali, bem colado na minha perninha. Colocar uns alfinetes ali só pra cola secar, enquanto eu posiciono o outro pé. E aí, a gente posiciona os pezinhos assim, em cima da perna que a gente acabou de costurar. E aí, pra finalizar, tem que dar a cara pro bichinho feio, né? Então, vamos fazer agora o rostinho final dele. Pra iniciar o rosto dele, eu corto um quadradinho pequeno. Aqui ele tá dando aproximadamente 1,5 cm desse feltro vermelho. Que a partir daqui, eu vou fazer o nariz dele. O nariz dele é um formato de triângulo. Então, o que que eu faço? Vou só recortar assim os cantinhos e vou ir ajeitando manualmente esse nariz dele. Dou uma arredondada na parte aqui de cima. E aí, a gente vai afinando, deixando o nariz assim, mais bonitinho. Torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99. Tenha benefícios exclusivos e ajude o canal a se manter ativo. Mais informações na descrição. O nariz dele vai ficar menor do que aquele tamanho que a gente cortou, né, ó. Tá dando aqui o quê? 1 centímetro, nem isso, talvez, né? 1 centímetro e pouquinho. Ele é bem pequenininho. Eu corto aquele quadrado e depois eu vou acertando aqui na tesoura mesmo. Esse daqui vai ser o que a gente vai colocar primeiro, pra a partir daí a gente fazer o resto dos desenhos aqui do rosto dele. Então, aqui, o que que eu já vou fazer? Eu já vou, antes de começar tudo, vou passar cola em toda essa borda e vai ter que tomar cuidado aqui na hora de colocar essa cabeça. A parte do anel mágico, tanto essa quanto essa que a gente finalizou aqui, tem que ficar pra cima e pra baixo, porque a parte que a gente vai querer fazer do rosto é essa lateral aqui da cabeça dele. Eu não vou colocar minha cabeça assim, com essa parte pra frente. Então, ela fica aqui pra baixo, pra gente ter aqui onde costurar. Então, aqui você tem que prestar atenção, tá? Segurando essa parte do anel mágico do começo e do final aqui do trabalho, segurando ele assim, pra daí aqui você encaixar na cabeça. Então, eu vou passar cola. Passar bastante cola pra ela poder ficar bem firme, bem resistente aqui. Passa cola lá no fundo também,
para na hora que ela encostar, ela ficar grudada também. E aí, lembra de segurar a sua cabeça assim, com o anel mágico aqui, e essa parte, deixar ela bem centralizada aqui na frente do rosto dele. Vai empurrando, vai ajeitando. E pode achatar assim, ó, pode apertar bastante, para ele poder encaixar bem certinho aí na cabeça. E aí, aqui, a gente já vai estar com a cabeça colada do jeito correto, pra gente poder fazer agora o acabamento final. O narizinho que a gente acabou de fazer, eu vou centralizar ele aqui, ó, bem no meio do rostinho. É aqui que a gente vai colar ele. E aí, a partir dele, a gente continua os demais acabamentos. Deixa eu esperar minha cola secar um pouquinho, para eu poder mexer aqui no meu trabalho. Vou pegar o nariz, passo um pouquinho de cola. E vou centralizar ele ali no rosto do bichinho. Bem no centro dele aqui, a gente vem e coloca o nariz. Tá vendo? Ele tá bem assim centralizado aqui, ó, bem no meio do rosto dele. E aí, a partir daqui, a gente consegue fazer o restante dos acabamentos, que é desenhar os olhos com a costura e colocar aquele sorriso dele cheio de dentes. Para fazer a parte da costura dos olhos dele, eu vou usar a minha agulha de costura e a linha Cleia, que eu sempre falo aqui que é a linha que eu gosto de usar para fazer os acabamentos do amigurumi. Fica mais delicado porque ela é mais fina. Vou entrar aqui de qualquer espacinho que tiver e vou sair com a agulha aqui bem próxima ao nariz para poder fazer a primeira marcação dos olhos. Tá vendo aqui, ó, bem ao ladinho dele. Vou sair puxando o meu fio. Os olhos dele são 3 risquinhos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. São 3 riscos. Então, aqui a gente vai fazer o primeiro no meio, depois um pra baixo, depois um pra cima. Então, aqui eu vou pegar a minha agulha e puxar. Eu vou deixar um pedacinho do fio aqui, tá, ó, pra poder arrematar depois. Então, aqui eu vou puxar um pouquinho pro lado. Vou sair no mesmo lugar. Fiz um risco aqui pra lateral. Vou puxar, tanto faz, ou pra cima ou pra baixo. Puxo aqui um pouco pra cima, tá vendo que eu tenho aqui, basicamente, na segunda carreira pra cima. Entro aqui na minha peça e saio no mesmo lugar. E vou fazer a mesma coisa pra baixo. Puxo aqui umas 2 carreirinhas pra baixo. E posso sair já do outro lado pra eu poder fazer a minha outra parte do olho, né? Aqui eu tô fazendo de um lado e vou sair aqui pra fazer do outro. Como eu tô com um fio grande aqui que eu já cortei, dá pra fazer a costura dos 2 olhos. Então, aqui eu tô fazendo o risquinho pra baixo. E agora, eu vou ter que fazer a mesma coisa agora do outro lado. Puxo ele aqui pra lateral. E vou sair no mesmo lugar. Aqui eu gosto de usar de ponta cabeça. Torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99. Tenha benefícios exclusivos e ajude o canal a se manter ativo. Mais informações na descrição. Aqui eu tô vendo que eu tô próxima demais até do nariz dele. Eu vou refazer essa entrada aqui. Deixa eu puxar o meu fio. Vou puxar aqui onde eu estava finalizando aqui, ó. Vou só refazer porque eu saí muito próximo ali ao nariz dele, então ficou meio torto, né? Porque um tá um pouco mais distante e um tá mais próximo. Finalizar essa perninha aqui do
do olho dele. E vou sair um pontinho assim mais distante. Aí, aqui, você pode usar de medida, onde você entrou aqui nesta carreira, você entra aqui também do outro lado. Aqui é uma questão de costume, tá? De fazer costura. Tem gente que já é mais acostumado, tem gente que ainda não é acostumada, então tem que ir trabalhando e fazendo algumas vezes pra você ir pegando o jeito. E vou puxar pra baixo aqui também. Vejo qual que é a altura que tem. E esse fio aqui, eu já vou sair onde eu introduzi o meu primeiro fio aqui, pra poder arrematar esses dois fiozinhos juntos. Então, eu pego aqui no mesmo espacinho e saio aqui com ele. E aí, a gente tem os olhinhos dele finalizado. Vou arrematar esse primeiro fio aqui. E agora que a gente fez a parte dos olhos, a gente vai fazer aquele sorriso dele cheio de dente. E eu também vou usar um pedaço de feltro, porque foi a maneira mais bonita para acabamento e mais simples que eu encontrei. Então, eu cortei esse pedacinho de faixa de feltro branco, que tem aproximadamente aqui 6 centímetros a 7 centímetros. Não precisa ser muito maior que isso. E talvez, se não for necessário tudo, a gente vai cortar no final. Mas aí, você corta um tamanho para poder fazer a parte dos dentes e depois a gente ajusta ali no rostinho dele. Ele tem mais ou menos 1 centímetro aqui de largura. Não precisa ser 1 centímetro exato, porque a gente vai diminuir fazendo o corte dos triângulos aqui do dente. No caso aqui, ó, tá vendo que ele é uma faixa, e aí eu vou picotando, fazendo essas marcações aqui pra fazer os dentinhos dele. Então, a gente vai fazer isso aqui nessa faixa. Eu quero deixar os dentes um pouquinho menor. Então, eu vou fazendo assim, corte de lateral, e eu não vou chegar até o final aqui pra cortar essa parte. Eu chego até próximo ao final e tiro a minha tesoura, ó. Tá vendo que ele vai permanecer unido na parte de cima. Venho aqui, faço um corte, essa parte aqui eu jogo fora. O que me interessa é esses dentinhos que vão ficar presos aqui nessa faixa. Cheguei aqui no final, eu vou só fazer reto para cortar estas sobrinhas aqui. E aí, a gente vai ficar com essa faixa de dentes aqui, que é o que a gente vai colar aqui, ó. Bem no rostinho dele, um sorrisão bem grande, tá vendo? Vem de um lado até o outro aqui. E ele é assim mesmo, tá, gente? Eu vou só tentar diminuir um pouquinho esses dentinhos aqui. Ficou com uma ponta bem comprida, alguns. Eu vou só dar um ajuste aqui no meu. Aí, tinha umas pontas meio... E agora, eu vou passar cola aqui nele, nessa parte de cima aqui dos dentes, passo um pouquinho de cola, pra poder colar ali no rosto dele. Pinga um pouquinho aí no dente, pra eles não ficar com os dentes levantando. E a gente vai posicionar aqui no rosto dele, fazendo um sorrisão de boca, né, de bochecha a bochecha.
Ele é assim, sabe? Arredondadinho mesmo. E ele fica com um sorrisão assim, ó, de um lado até o outro. Se por acaso a faixa passar demais, aí você corta e coloca só o suficiente aqui pra fazer o sorrisão aqui no rosto dele. Enquanto vai secando, a gente faz o acabamento final, que é costurando também, passando um pedaço de fio preto aqui próximo a esse sorriso, pra fazer um detalhe aqui que faz parte do desenho. Então, eu vou pegar um pedacinho de fio. Então, aqui a gente vai fazer esse detalhe. Eu vou introduzir a minha agulha de algum espaço e sair bem próximo aqui ao sorriso dele. Puxo o meu fio, deixo só um pedacinho aqui para poder fazer o arremate final. E aqui a gente vai costurando toda a borda, pegando alguns pontinhos do nosso trabalho. Então, eu entro aqui, vou pular poucos espaços aqui, tá? Pequenos espaços, não vou fazer muito longo. Saio um pouquinho mais pra frente. E agora, eu volto aqui pra trás, entrando onde tá acabando aquele risquinho preto ali. E saio um pouco mais à frente, pra poder fazer o próximo risquinho. Aqui, a gente vai de risquinho em risquinho, fazendo a borda aqui do sorriso dele. Volto agora, aqui onde eu finalizei esse último risco. Entro e saio um pouco mais à frente. Espacinho curto, tá? De um lugar pro outro. Vou chegar aqui no final, vou fazer o último risquinho aqui. Faço a costura pra trás e já vou aproveitar e fazer o arremate desse fio. Jogo ele aqui em algum espacinho pra poder unir os dois. E aqui a gente fez a borda desse sorriso que ele tem, esse risco preto. Faz parte lá do desenho, então, a gente faz também. E o detalhe final que ele tem são as bochechas marcadas aqui com um pouquinho de blush. Então, a gente vem aqui, logo onde termina os dentinhos dele aqui, a gente pega e faz um pouquinho de blush aqui pra poder ficar com essa decoração igual ele tem. E, por fim, tá finalizado o nosso labubu ou labubu, como você preferir. Olha que coisinha mais esquisita, mas é famosa, é super viralizada e o pessoal tá todo mundo querendo fazer. E eu escolhi fazer esse rostinho, né? Vou até falar que o motivo de eu estar fazendo esse rostinho. Esse desenho aqui, esse formato com o olhinho fechado, né? Esse sorrisinho e tudo mais, eu escolhi fazer porque, dentre as opções que tem dele, eu achei essa aqui a menos pior. Sinceramente, eu não acho ele bonito, eu acho ele até um pouco assustador. Não sei se essa é a intenção ali do criador dele. Mas eu acho que com esse rostinho aqui ele ainda fica menos pior, porque ele tem um, que eu vou até colocar a foto aqui pra vocês, que é com o olho aberto, uma sobrancelha assim, que fica meio com uma cara de mal. Aí aquele lá eu não quero fazer não. Aquele lá pra mim já basta esse daqui já pra poder fazer e achar feio e fazer mesmo assim, porque aquele lá eu acho ele bem sinistro. Então aqui, ó, a opção que eu mostrei pra vocês que eu fiz com o velcro, que fica também apenas esse chaveirinho que dá pra fazer. Quem quiser fazer uma peça menor, dá pra fazer só o chaveiro da cabeça dele usando essa mesma receita que eu trouxe aqui pra vocês. E esse daqui que foi o meu primeiro que eu fiz. E aí, deixa aí nos comentários se você já viu sobre esse bichinho. E se você não viu, mostra pra alguma criança, algum adolescente aí, vê se ele reconhece e vê qual que é a opinião dele aqui sobre esse bichinho. Se ele gostou do final dele, se ficou parecido, se não ficou. Porque às vezes você pode não conhecer, mas com certeza alguma criança, algum adolescente aí já tá conhecendo esse daqui por causa da internet, já sabe do que se trata e inclusive ela vai querer que você faça um pra ele.
Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve aqui no canal, que sempre tá tendo novidade e tem vídeo novo todas as semanas. Ah, e antes de finalizar, que eu falei que eu ia mostrar o tempo que eu fiquei gravando, então foi 4 horas e 45 minutos de gravação, que aí você vai ver todo o resumo na hora que eu postar esse vídeo aqui. Demorou bastante. Vocês imaginavam que demora tudo isso para poder fazer um vídeo? Então, obrigado para quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!